Agora nós vamos para a segunda parte. Nós vimos na primeira parte, então, que as seitas deturpam o correto conceito sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A segunda parte, para identificarmos uma seita, é que as seitas negam a divindade de Jesus. Elas tiram algo de Jesus. É impressionante. Imagine, por exemplo, a maçonaria, que ela considera Jesus não como Deus. Ela considera Jesus como um mestre, como o maior maçom que existiu na Terra. Então, é estranho, né? Nós vermos, por exemplo, que existam cristãos que são maçons, e quando a gente pergunta para eles, vocês acreditam como maçons em Jesus? Sim. Ele é o Deus verdadeiro para vocês? Eles desconversam. E a maçonaria é uma seita secreta. A maçonaria, ela considera então Jesus como mestre e não fala da sua divindade. A maçonaria, inclusive, ela pede em seu lado religioso que não se mencione muito o nome Jesus. Por quê? Porque pode haver pessoas que estão dentro da maçonaria que creem em outros, né, gurus, outros mestres. Então eles preferem falar de Deus como o Gadu, o grande arquiteto do universo. A Legião da Boa Vontade, por exemplo, uma seita fundada por Alcírios Arur, diz no livro A Saga de Alcírios Arur, 10ª edição, na página 108, Jesus não poderia nem deveria revestir-se do corpo material do homem, mas tinha um corpo fluídico. Veja, aqui eles estão dizendo que Jesus tinha um corpo fluídico. Era por quê? Porque é uma seita espírita. E o espiritismo acredita que quando um espírito ele não precisa mais reencarnar, ele é tão puro que a matéria não pode, ele não pode mais ser matéria. Então ele veio aqui num corpo fluídico. Difícil para pregar na cruz um corpo fluídico, você não acha? Então veja, aí eles tiram o quê? A humanidade de Cristo. A Bíblia fala em 2 João 7 a 10, a 11, não recebais em vossos lares aqueles que negam Cristo vindo na carne. Então, o espiritismo da Legião da Boa Vontade, ele resgata uma heresia do gnosticismo, que dizia que a matéria é sempre má e que o espírito é sempre bom. Então, Jesus não poderia ter vindo em carne e ossos. Por quê? Porque para eles a matéria é sempre má. Isso é, na verdade, uma forma gnóstica de se crer em Cristo, e nós não temos nada a ver com isso. Então, as seitas, de alguma forma, elas negam a divindade de Cristo ou tiram algo da pessoa de Cristo. Os testemunhas de Jeová, eles também resgatam uma heresia lá do 3º, 4º século, a heresia ariana, que negava a divindade de Cristo, mas a divindade como é divindade mesmo, né? Porque os TJs dizem que acreditam na divindade de Cristo, mas divindade quem tem é Deus, não é? Só o Deus verdadeiro. A Bíblia fala em Isaías 44, versículo 6, se eu não estou enganado, ou 24, além de mim não há outro que seja Deus. Eu criei tudo sozinho no universo. Então, ninguém além de Deus é Deus. Os outros que são chamados de deuses são títulos. Deus é Deus por essência, né? Agora, Jesus, ele é Deus por essência ou é título? Não pode ser título, porque Jesus se identifica como eu sou, em João capítulo 8, 58. É o nome de Deus no hebraico, lá em Êxodo capítulo 3, 14. Então, Deus, ele é Deus, né? Ele não está Deus. Não tem um título para Jesus de Deus, tá? Muito bem. Então, os TJs dizem que o anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o arcanjo Jesus Cristo, também chamado de Miguel. Dizem isto na A Sentinela, 1º de dezembro de 1995, página 8. É um absurdo isso, né? Jesus não é o arcanjo Miguel.
Não pode ser, né? Porque o arcanjo Miguel é um anjo criado. E a Bíblia mostra que Jesus criou os anjos. Não é? Tudo que existe, tudo foi criado por intermédio de Jesus. O Pai usou o Filho para criar todo ser que existe, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Está lá em Colossenses capítulo 1, 15 a 19. E a Bíblia mostra em Hebreus 1, versículo 6, no texto em grego, para que os anjos o adorem. No grego, usa-se o verbo proskineo, na forma proskinessatosan, né? Para que os anjos de Deus, né, o adorem. Então, se os anjos adoram Jesus, Jesus não pode ser anjo. Né? Anjo não adora anjo. Então, os testemunhos de Jeová, eles retiram a divindade de Cristo. E para isso, você tem que fazer um curso, né? Estudar bastante, né? Sobre por que Jesus é Deus. Os adventistas do sétimo dia, eles não negam a divindade de Cristo. Mas dentro das fileiras dos adventistas, há ainda um grupo de pessoas que acreditam que, de alguma forma, Cristo, ele, ao vir à Terra, ele herdou uma natureza pecaminosa e caída. Então tem uma briga entre eles, mas não é um ensino hoje oficial dessa seita. Mas internamente há pessoas ali que acreditam nisso ainda. Tá? A igreja local de Witness Lee faz um comentário tão esquisito sobre Cristo, embora eles acreditem que Jesus seja Deus, que Jesus veio como homem, mas no livro O Homem e as Duas Árvores, na página 10, diz assim: quando Cristo estava na cruz, ele era um homem à semelhança da serpente. A serpente é Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, mas Cristo se encarnou como homem, tendo até a semelhança da carne pecaminosa, que é a semelhança de Satanás. É estranha essa colocação, é difícil, né, quando a gente conversa com eles, nem eles entendem o que está dito aqui, mas é estranha essa colocação. Porque não explicam se essa semelhança tem a ver apenas com a ideia que Jesus veio e ele era um ser semelhante, né, na carne, né, assim como é qualquer pecador. Mas ele era pecador ou não? Ele de alguma forma tinha influência de Satanás em sua carne? Então surgem alguns questionamentos, né, que é difícil até mesmo para os membros dessa seita dizerem o que se quis dizer aqui com essa frase. Os unicistas, por exemplo, eles não tiram a divindade de Cristo, mas eles tiram aquilo que a Bíblia deixa claro. Cristo é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. São pessoas distintas, mas não separadas. Então, os unicistas, eles dizem que a teoria da Trindade é diabólica, é de intenção satânica. E não raro, a gente vê livros e comentários e até CDs publicados. Por exemplo, Voz da Verdade publicou ou lançou um CD que na cidade de São José do Rio Preto, em outras cidades, foi distribuído para os pastores, onde o líder dessa seita unicista chamada Voz da Verdade, ele desafia os pastores, dizendo o seguinte: olha, eu desafio vocês a provar a doutrina da Trindade na Bíblia. E eles, embora não questionem a divindade de Cristo, porque eles acham que Jesus é Deus, eles retiram algo da pessoa de Cristo, que é o seu relacionamento com a outra pessoa da Trindade, que é o Pai, e a outra que é o Espírito Santo. Então, há 179 versículos na Bíblia que mostram o Pai distinto do Filho. Ou o Pai falando do Filho, ou falando com o Filho, ou o Filho falando do Pai. E é claro na Bíblia que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra. Não a mesma pessoa, em modos diferentes. O unicista, ele acredita que Jesus, no Antigo Testamento, era o Pai. No Novo Testamento é o Filho e depois ele é o Espírito Santo. Né?
Então a Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra o Pai sendo uma pessoa, o Filho outra. E a prova maior que temos disso é em João capítulo 8, 17 e 18, onde Jesus Cristo fala: na vossa lei está escrito que através de 2 ou 3 testemunhas um assunto vai ser confirmado. E aí Jesus fala: eu dou testemunho de mim mesmo, eu sou uma pessoa, não é? E o Pai dá testemunho de mim. O Pai é a outra pessoa, ou seja, 2 pessoas. Portanto, Jesus mostra aplicando a lei dos judeus, a lei de Moisés, em sua própria vida, dizendo: eu sou uma pessoa, meu Pai é outra. A Bíblia mostra que quando Jesus, em 1 Coríntios 15, 24 a 28, que Jesus entregará o seu reino a seu Deus e Pai. Então, são pessoas distintas. Como é que Jesus vai entregar o seu reino a Ele mesmo, não é? Então, isso não tem o menor cabimento. Tá? João capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus era Deus e estava com Deus. Porque ele era Deus, mas ele não estava só na eternidade. Porque havia um Pai ali, havia o Espírito Santo ali. Então, a Trindade sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas não separadas, porque cada uma delas é plenamente o mesmo Deus. Os cristadelfos, eles também ensinam que Jesus Cristo, ele não é Deus, né? E ainda ensina no livro Princípios Bíblicos, página 19, que Jesus compartilhou de cada uma de nossas tendências pecaminosas. Também é estranha essa colocação, né? Dá margem para várias interpretações. Muito bem, o mormonismo. No livro The Gospel Through Ages, o Evangelho através das Eras, de 1945, na página 15, diz assim que a posição de Cristo é rejeitada por Lúcifer. Este espírito irmão de Jesus tentou inutilmente tornar-se o salvador da humanidade. É estranha essa colocação também, dizer que Lúcifer era irmão de Jesus. Por que eles acreditam nisso? Aí que vem o ponto interessante. Porque Jesus chama de irmão até a gente, né? A Bíblia fala que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Mas na crença dos mormons, os mormons acreditam que Jesus, um dia, veja, eles acreditam na pluralidade de deuses. Então, um bom mormon, ele vai ser Deus um dia. Então, eles creem que, como somos hoje, Cristo foi um dia, uma criatura. Então, Cristo ele veio aqui na Terra e, por ter sido fiel, ele se torna Deus. Então, ele antes, como nós também, né? Ele era pré-existente, foi fiel a Deus, então agora ele é Deus. E assim também todos os seres, inclusive Lúcifer. Então, em que sentido para os mormons Jesus é irmão de Lúcifer? Porque Jesus também é uma criatura, assim como Lúcifer. E os mormons acreditam que o Deus deles, nessa esfera, também um dia foi um homem. Porque o requisito para ser Deus é se tornar homem. Então, perceba que eles tiram de Jesus a eternidade ao ensinar isso. E isso é um absurdo, é uma grande heresia. Então, por que nós acreditamos que Jesus é plenamente Deus? Nós acreditamos que Jesus é plenamente Deus porque a Bíblia diz isso. Quando Tomé duvidou que Jesus havia ressuscitado, Tomé fala, só acredito vendo. E Jesus aparece para Tomé. Tomé diz para Jesus em João 20, 28, Ho Kyriosmu kai ho theosmu, ó Senhor de mim e ó Deus de mim. É óbvio que Tomé não tinha compreensão madura que a igreja tem hoje da Trindade, mas ele reconheceu Cristo como o Senhor e o Deus dele.
Os testemunhas de Jeová vão negar isso. Eles vão falar assim, não, Tomé disse isso para Jesus, mas pensando em Jeová, o Pai, porque em grego, quando se fala ó Senhor, ó meu Deus, se usa o vocativo e ali ele usou o nominativo. Isso é uma coisa tão aberrante, né, que não tem o menor cabimento. É falta de conhecer grego, porque nós sabemos, quando estudamos grego, que existem nominativos, expressões no grego, no caso nominativo, com valor de vocativo. Então seria um absurdo, por exemplo, lá, nós lemos em Apocalipse capítulo 4, 10 e 11, onde as criaturas viventes se dirigem a Deus dizendo, digno és nosso Senhor e nosso Deus. Ali está no nominativo. Então é nominativo com valor de vocativo. Agora, se você falar que as quatro criaturas viventes, ou seres viventes, usaram o nominativo a Deus, pensando em outra pessoa, em quem eles pensaram? No ET de Varginha? Tem o menor cabimento, não é? Então, nós acreditamos que Jesus é Deus. A Bíblia fala em João 1, versículo 1, que Jesus Cristo, ele era Deus e estava com Deus. Então, portanto, né? Ele criou todas as coisas. E esse argumento que eu vou usar agora é uma prova irrefutável. Porque a Bíblia diz que o Pai usou o Filho para criar tudo. Nada do que foi feito sem Jesus. João 1, versículo 3. Agora pense. Se tudo que existe foi feito por intermédio de Jesus, nesse tudo está incluindo o tempo e o espaço. Quer no mundo físico ou no mundo espiritual. Ou seja, Jesus criou tudo, o tempo e o espaço, quer no mundo físico ou no mundo espiritual. E alguém que é usado para criar o tempo e o espaço, ele precede ao tempo e ao espaço em qualquer mundo possível. Portanto, ele é Deus, ele é eterno. O que é a eternidade de Deus? É o estado eterno de Deus que independe do tempo e do espaço. É uma realidade só divina. Portanto, Jesus é Deus. Agora você imagina se Jesus tivesse sido usado por Deus para criar tudo, mas fosse uma criatura. O problema é que quando Jesus fosse criado, já deveria ter tempo e espaço para recebê-lo. Logo, ele não seria usado para criar o tempo e o espaço. Então, ele não teria criado nada, porque tudo está dentro do tempo e do espaço, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. Portanto, nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Ah, mas por que ele é chamado de Filho de Deus? Porque ele é o único filho tão igual ao Pai. Mas ele não é primogênito? Ele não é chamado de primogênito em Colossenses 1,15? Sim, e o texto explica por que ele é primogênito. Porque ele foi criado ou porque ele criou todas as coisas? O versículo 16 diz que ele foi chamado de primogênito porque ele criou tudo. Logo, ele é primogênito porque ele é herdeiro, não porque ele foi criado. Ou seja, na Trindade, o Pai cria tudo através do Filho. Então é o Filho que cria. Quando eu falo assim, o prefeito criou as ruas na nossa cidade por intermédio dos pedreiros, dos construtores. Então foram os construtores que fizeram de fato a ação. Então, a mesma coisa, na criação, Jesus ele participa ativamente da criação. Certo? Então, Hebreus 1, versículo 2, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que Jesus Cristo é considerado herdeiro de todas as coisas porque ele criou todas as coisas. Então, Jesus Cristo ele é primogênito no sentido espiritual, no sentido simbólico. Ele não é primogênito porque é o primeiro filho criado, mas porque ele criou todas as coisas. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos entender o seguinte. Quando a gente encontrar um sectário, nós temos que orar a Deus, pedir sabedoria para mostrar essa verdade bíblica de que Jesus é o que nós? Ho Kyriosmu, Kai Ho Theosmu.